Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Nesta quarta-feira temos a final da Liga Europa em Dublin, na Irlanda, entre Atalanta e Bayer Leverkusen. E desde já eu vou começar com os vídeos para deixar você por dentro de tudo que precisa saber sobre essa grande final. Iniciando por esse, dizendo como que a Atalanta chega para essa decisão. Então eu já peço você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para mais conteúdos. Lembrando que a Atalanta nunca foi exatamente um grande clube na Itália, né? Até mesmo entre os menores, os médios, eles sempre existiam times mais tradicionais, como Torino, Bolonha, Genoa, ou até mesmo Parma, entre outros. A Atalanta tem um grande título só na sua história, que foi em 1962 e 63, naquela temporada, que conquistou a Copa da Itália. Tirando isso, o time ficava ali na primeira divisão, depois passava um tempinho na segunda e ficava alternando. Nunca foi uma equipe de grande porte, às vezes quando fazia algumas boas campanhas, mas no geral nunca foi um time muito consistente. Isso começa a mudar na temporada 16-17, quando chega o Giampiero Gasperini, o novo treinador, que assume o time e as coisas começam a ter a mudança. Tanto que, fruto desse bom trabalho, a Atalanta está disputando a sua primeira final europeia em toda a sua história, um grande feito para essa equipe que vem crescendo muito nos últimos anos, tanto dentro quanto fora de campo, né? O estádio está em reforma e é uma importante fonte de receita também. Ele chega ali em 16, 17 como uma aposta na vida do Genoa e inicia essa era de ouro na história da Atalanta. Podemos dizer que a Atalanta vive sua grande época, sua grande era dentro de toda essa história, onde conseguiu saltar de uma equipe média ali, que variava entre Série A e de vez em quando uma outra participação na Série B italiana, um time na metade de cima da tabela, com participações em Liga dos Campeões e o caramba. E que se destaca muito por Gasperini, foi essa figura que conseguiu potencializar o bom trabalho feito fora de campo. Na parte de finanças, na parte de trabalho de base, a Atalanta tem uma das melhores divisões de base do futebol italiano, é uma equipe que revela bastante jogadores e que vai muito bem no mercado também para prospectar e conseguir jogadores em mercados alternativos e principalmente para potencializar eles, né, o trabalho do Gasperini, toda a sua comissão nesse sentido, desenvolver esses jogadores e potencializar eles dentro do modelo de jogo, para depois a Atalanta fazer boas vendas, é uma equipe que vende bem e isso vai fazendo que o projeto continue cada vez mais forte e que a equipe também tenha mais condições de aos poucos investir em melhores jogadores. E fruto de resultados desse trabalho, o Atalanta tem 3 participações em Champions, e sendo que a melhor campanha delas foi justamente na primeira, 19 e 20, onde se classificou mata-mata. Infelizmente, no meio ali veio a pandemia, a equipe tinha acabado de eliminar o Valência, mas mesmo assim a equipe se classificou mata-mata e fez uma grande campanha, parou nas quartas de finais do PSG, num jogo sensacional. A Atalanta joga melhor no primeiro tempo, sai na frente do placar, mas aí no segundo tempo Neymar e Mbappé comandam a virada da equipe do Paris, o segundo gol saindo no finalzinho do jogo, uma grande partida por muito pouco. Tivemos a Atalanta chegando numa semifinal de Champions, que seria ainda algo histórico. Além disso, nesse período, a equipe também fez grandes campanhas na Copa da Itália. No total, foram 3 finais, infelizmente 3 vices, né? Essa parte triste da história. Além disso, a equipe conseguiu 2 terceiros lugares no Campeonato Italiano, suas melhores campanhas da história. Teve também um 4º lugar, porém na primeira temporada do Gasperini, só que ele, infelizmente, naquela época a Itália só tinha 3 vagas para Champions, então mesmo terminando em 4º, a equipe acabou não indo para a Liga dos Campeões naquele primeiro ano do trabalho do Gasperini. E, além disso, desde a chegada do Gasperini, a Atalanta sempre ficou entre os 8 melhores. Ou seja, um time que antes dele não tinha grandes campanhas, muito de vez em quando conseguia ficar entre os 8, se tornou uma equipe de topo. Hoje, quando você começa a analisar o campeonato italiano, você coloca a Atalanta como uma equipe que vai brigar pelas primeiras posições, ali para o vaga em competições europeias e tudo mais, muito fruto do trabalho tanto do Gasperini quanto do trabalho da direção fora de campo. Na atual temporada, a Atalanta é a 5ª colocada na italiana e garantiu vaga para a próxima Champions. Já teve 3 participações, na próxima temporada será a 4ª participação na Champions da Atalanta. Não é, mesmo que ganhe a Liga Europa, mesmo que perca, na verdade a final já está garantida na Liga dos Campeões do ano que vem, fruto do bom trabalho de um time que foi muito consistente durante a temporada na Série A, né? Não chegou a nenhum momento brigar em posições mais acima, mas sempre permaneceu naquela faixa ali, entre a 4ª, 7ª posição. A Atalanta passou quase o campeonato inteiro ali naquela zona do campeonato, uma campanha bastante regular e que foi premiada com essa vaga na Liga dos Campeões. Além disso, chegou na final da Copa Itália, numa campanha onde tirou o Milan dentro do San Siro, eliminou a Fiorentina também na semifinal, mas na grande final acabou parando na Juventus, um golzinho no começo do Vlahovic, acabou decidindo o título a favor da equipe da Juventus. Segunda vez que a Atalanta perde a Copa Itália recentemente para a Juventus,
tinha perdido anos atrás também. A outra derrota na final foi para Lazio, foi a primeira. Mas mostra como o trabalho, né, vem chegando bem, vem fazendo boas campanhas, como é algo que vem se mantendo. O Gasperini já está há bastante tempo aí e isso vem dando resultado. E a campanha na Liga Europa também é mais um exemplo disso, de como a Atalanta vem crescendo, inclusive de tamanho e batendo de frente contra equipes muito maiores que ela. Na primeira fase, a equipe terminou em primeiro, no grupo do time Sporting de Portugal, e sem derrota, passou invicto no grupo, foi líder da chave, por isso não precisou passar para aquela fase de playoffs, antes das oitavas, com times que dessem terceiro lugar da Champions, foi direto para as oitavas de finais, onde acabou o sorteio, colocando a Atalanta frente justamente com o Sport, que tinha sido o segundo colocado no grupo, e a Atalanta passou, o Sport é um clube gigante dentro de Portugal, questão de tamanho, de torcida, importância histórica, nem se compara com a Atalanta. Nas quartas, teve um grande desafio contra o Liverpool, time multicampeão europeu, e que na época estava brigando pelo título da Premier League ainda, quando se enfrentaram, e a Atalanta fez simplesmente 3-0 dentro de Anfield, um resultado histórico, uma atuação sensacional da equipe, e assim, foi uma vitória merecida, não foi por acaso. A Atalanta venceu o Liverpool em Anfield de maneira merecida, soube aproveitar as falhas defensivas, segurou na defesa e matou o confronto na volta. Sofreu sua única derrota na competição até aqui, que foi 1-0, mas no jogo também jogou melhor. A gente poderia, inclusive, até ter vencido, não seria nem injusto, principalmente no segundo tempo. Jogou muito bem, mas uma vantagem que fez ainda fez toda a diferença, a equipe avançou para as semifinais, onde enfrentou o Olympique de Marseille, outro campeão europeu, time campeão de Champions, e conseguiu passar com autoridade, segurou o empate 1-1 lá na França, e na volta, jogando em casa, diante do torcedor, um 3-0, assim, com autoridade para mostrar que não, nós estamos aqui por merecimento e nós vamos para o final. Mostrou que é um time melhor, tanto no papel quanto também coletivamente, e chegou a essa final de Europa, algo histórico, primeira final europeia da história da Atalanta, e que premia ainda mais esse trabalho que vem sendo bem feito. É um time que tem vários destaques, né, individuais, começando lá no setor defensivo, o bom goleiro argentino, Juan Musso. É curioso que a Argentina sofreu por muito tempo falta de boas opções para gols. Hoje você tem o Dibu Martínez no Aston Villa, que é quarto lugar da Premier League, e você tem o Juan Musso, que é titular da Atalanta, que é um bom goleiro, que no time que vai chegando em final de Liga Europa, a Argentina hoje tem duas ótimas opções para o gol. Além dele, na zaga, você tem um albanês, o Jim City, que é um jogador que já está há anos aí, e vem se tornando cada vez mais um pilar. Começou lá atrás como jovem, foi se mantendo no time. Você tem o Scalvini também como opção, um jogador que já com passagem até por seleções italianas, também tem um bom potencial. Na ala vale destaque para o Hateboer, que é um cara que está praticamente todo esse processo junto, sempre ali pela ala direita, chegou a revezar em outros momentos, por exemplo, com o Castanho lá atrás, agora com o Zappa Costa, mas é um cara muito importante, muito experiente, é admirado pela torcida, e que tem muita confiança do Gasperini, e é um cara de liderança mesmo, que mesmo com todo, acompanhou toda essa fase de transformação, ainda consegue se manter um status importante dentro do time. E dentro disso também, um desfalque importante é o D1, o holandês, jogador de seleção holandesa, que vinha jogando até na linha de 3 da zaga, que está fora da final, é outro cara, junto com o Hateboer, que o Jimmy City também está pegando todo esse processo da Atalanta, sempre sendo uma peça importante. No meio campo, é um meio de qualidade, importante dizer isso. Você tem o Pasalic, que também é um jogador que inicialmente chegou ao projeto emprestado pelo Chelsea, mas acabou ficando, a Atalanta acabou comprando ele, e é um cara croata, jogador de seleção croata, bom jogador, e o brasileiro Ederson, que antes de eu gravar esse vídeo, foi convocado numa das vagas que a Conmebol liberou, a Copa América pela seleção brasileira, uma convocação justa, a verdade é essa, e jogando muita bola. Ele passa a revelado no Cruzeiro, vai para o Corinthians, uma passagem, o Corinthians que não teve sucesso, ele vai para Fortaleza e se destaca muito, e a Salernitana compra ele, a Salernitana na época brigando contra o rebaixamento, ele chega lá e causa um impacto positivo logo de cara, isso abre os olhos da Atalanta que o compra, e desde então ele vem crescendo muito. A cada temporada conquistou espaço no time titular e se tornou um pilar muito importante dentro dessa equipe da Atalanta, tanto no parte defensiva, por ser desses meio-campistas com maior poder de marcação, mas também chegando no ataque, sendo um jogador importante na construção das jogadas. E ao lado dele, você tem o holandês também, o Koop Meiners, que é um dos principais jogadores do time, vem se destacando no futebol holandês, lá pela camisa do AZ, e desde que chegou a Atalanta é também um dos pilares, se tornou muito importante, bola parada, jogador com muita participação em gol, pode jogar um pouco mais atrás, jogando inclusive ao lado do Ederson, uma linha de meio ali de volantes, mas é um cara que também é muito utilizado mais à frente, né, no setor mais ofensivo, mais de criação, essa capacidade dele de chegada, capacidade também de pressão, o Atalanta também que gosta de pressionar o adversário,
e é um cara que cada vez mais vem se destacando. Tanto ele quanto o Ederson são dois nomes que já vêm sendo rumorados há algum tempo em times de maior poder aquisitivo, e não seria surpresa se ver eles sendo uma transferência, sendo mais ótimas vendas da Atalanta. A Atalanta é um clube que vende bem, e eles são dois jogadores que estão aí nessa lista que podem ser boas vendas no futuro. Falando do ataque, a Atalanta também tem boas opções ofensivas. O nigeriano Lookman, que nessa temporada está um pouco abaixo, mas na temporada passada ele jogou muita bola, foi um dos artilheiros do campeonato italiano, um dos melhores jogadores do campeonato, uma temporada sensacional. Nessa está um pouco abaixo, mas ainda assim é um jogador importante, jogador de um pouco mais de velocidade, mas também muita qualidade técnica, drible, espaço curto, é um jogador mais ágil do ataque, mas é um cara também com bons passes, e foi evoluindo, né, na carreira. Esse trabalho da Atalanta, esse time dessa temporada, tem essa característica também de pegar jogadores que em dado momento pareciam, sabe, um futuro bem certo, dado como desacreditados, trazer para dentro do seu contexto de equipe, e o Gasperini tirar o melhor deles. E dá para falar isso dos três jogadores de ataque. O Lookman surgiu ali como um pontinho habilidoso, rodando por vários times, até caiu na Atalanta, e aí se reinventou, se tornou um jogador muito mais técnico, muito mais participação na criação de jogadas, não só aquele cara de ponta ali de velocidade, e evoluiu demais. O companheiro dele é o belga Bekatelaer, que surgiu muito bem no futebol belga, tanto que o Milan investiu um dinheiro pesado nele para comprá-lo, porém a temporada dele no Milan foi péssima, desempenho horrível, virou reserva, no final da temporada ele tinha poucas oportunidades, quando tinha também não aproveitava, tanto que ele é emprestado para a Atalanta. Ainda nem tentou insistir nele na segunda temporada, já meio que despachou ele e vem jogando muita bola. É um dos destaques desse time. Foi crescendo cada vez mais durante a temporada, confortável, impressionante. E lembrando aquele jogador que surgiu no futebol belga sob muita expectativa, que fez o Milan desembolsar uma grande grana. E ao lado dele também teve esse Scamacca, que era um jogador que fazia muito bom no futebol italiano, pelo Sassuolo. O West Ham desembolsa uma grande grana por ele. O PSG também estava, na época, também querendo ele. O West Ham vence a disputa, porém a temporada dele no West Ham não é nada boa, pouco destaque, sofrendo bastante para se adaptar. Ele é mandado para a Atalanta e também se torna um pilar do time, jogador artilheiro, destaque ofensivo nessa campanha. Na Liga Europa se torna essa referência do ataque, então a Atalanta também sabe prospectar jogadores para potencializar e vendê-lo, mas também sabe aproveitar esses jogadores que estão um pouco embaixo, trazer ele para dentro do modelo de jogo e fazer com que eles rendam e entreguem dentro de campo e possivelmente, quem sabe até fora de campo com boas vendas. Então é um projeto muito interessante. Seria legal ver se ganha o título, porque é uma equipe que vem merecendo isso faz tempo. Então, é o que falta, né? Porque vem fazendo boas campanhas, cresceu de tamanho, é um trabalho muito profissional, um grande trabalho do Gasperini, mas está faltando justamente isso. Vem batendo na trave, são 3 vices de Copa Itália e agora tem a chance de conquistar um título europeu. Tudo bem que o adversário é muito duro, mas seria muito legal ver a Atalanta conquistando essa taça. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você acha desse time da Atalanta, se você acha que eles têm condições sim de serem campeões da Liga Europa contra o Leverkusen. Peço também você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também divulgar esse vídeo com seus amigos que vão acompanhar a final da Liga Europa e que são fãs de futebol italiano e são fãs também dessa equipe da Atalanta. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.